vivo. Olá, tudo bem? Mais uma live aqui junto com vocês. Ao vivo tem dessas coisas, né, gente? Ao vivo, um TDAH, eu já esqueci que era eu que ia começar a live. Olha que doideira. Muito bom. Mas você que está aí, você que vai sendo notificado pelo YouTube, primeira coisa a fazer é curtir, né? Porque às vezes a pessoa vê o vídeo, vê a live e esquece de curtir, se interessa pelo assunto ali, fica ali e não curte, mas curta, porque é isso que nos ajuda, né? É isso que ajuda o engajamento para que esse vídeo alcance mais pessoas. E olha, esse assunto aqui hoje, o negócio tá quente, o negócio tá muito bom. Não perca. Já pega aí, já compartilha nos grupos que você tem. Grupo da família, grupo dos amigos, grupo político, enfim, não importa. Vai lá e compartilha. Tá bom? Compartilha também nas suas redes. É muito importante você fazer isso. Vamos divulgar para o máximo de pessoas possível. Tá começando mais um Niterói na Mídia. E não estou sozinho. Aqui é a minha co-host, né? A Marlise Caetano. Nossa, eu me senti até honrada. A primeira vez que eu fui apresentada no programa. Boa noite, galera. É muito bom estar aqui em mais um episódio do Niterói na Mídia. E hoje a gente está com uma pessoa especial, a qual eu convidei com muito carinho, né? Conheço um pouquinho, li um pouco sobre a história dela, mas insisti no convite, né? Acho que foi até um pouquinho chata. Mas a gente está aqui com a doutora Jane. Doutora Jane, seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre alegria. você. Eu amo falar sobre o meu trabalho, sobre minha vida, sobre minha trajetória. Então eu recebi com muita alegria mesmo. Obrigada. E no decorrer aqui eu conto por quê também. Tá bom. Doutora Jane, eu vou iniciar fazendo a pergunta, querendo saber um pouco, né? Quem é a Jane antes da doutora Jane? Sim. Porque a doutora Jane muitas pessoas já conhecem, Sim, até pelas sim, redes sociais, né? Mas e a Jane? O doutor é um nome social, né? Isso. Que me colocaram. Colocaram. Né? Eu não ligo para títulos, não. E não sou formada por títulos. Eu gosto do meu nome, Jane Louise. É uma mulher que sabe quem ela é, construiu, né, o seu mosaico da vida, mãe, filha e avó, na melhor fase da vida dela. Cristã, creio em Jesus Cristo, amo o que eu faço, amo vidas e amo impulsionar mulheres. Essa é a Jane. Parabéns. Muito bom. Obrigada, eu amo. Doutora Bora. Jane. Doutora Jane. E no meu caso é um prazer recebê-la, senhora, aqui novamente, né? Isso, a gente já fizemos podcast juntos. Sim. E uma das bandeiras, ou da principal bandeira da senhora é a questão da mulher, a defesa Sim. da mulher. E a gente está vivendo assim um contexto de luta, de destaque muito forte. Sim. Então, antes da gente entrar falando sobre qualquer questão em específico, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a temática. A mulher, né? Isso. Nas últimas décadas, né? Podemos dizer que a mulher tem ganhado protagonismo aí de muitas coisas. Só o protagonismo, não efetivamente a ação, é o que eu vejo. E eu posso dizer até pelo meu trabalho, eu estou fazendo ele há quase 10 anos. Mas há décadas que vem construindo esse protagonismo. Estamos vivendo uma era difícil, continua difícil, na verdade, para nós mulheres. É muito subjetiva, não só em política pública, mas também em leis. E isso é bom e é ruim. Como ela está, o crescimento com a valorização muito subjetiva, a gente não consegue definir muitas coisas. E é muito difícil proteger aquilo que a gente não tem definido, que é subjetivo. Mas, se olharmos para décadas atrás, a gente avançou bem. Estamos não tão bem, mas estamos bem. Talvez não tão protegidas como precisamos, mas estamos no caminho. Estamos construindo, né? Veio de décadas e décadas e a gente ainda tem muita coisa para construir. Em nós, mulheres, principalmente. Em que momento da sua vida você entendeu que isso ia além do tribunal? Que ia além como uma missão, um propósito de vida? Que difícil.
Essa semana, eu tenho me perguntado muito. Eu não esperava essa pergunta. E eu me emociono. Porque essa semana, uns 15 dias para cá, né? Não foi só essa última semana. Isso tem reafirmado mais o meu real propósito. E eu me emociono porque está tão nítido. E é tão bom viver isso o que eu faço. Que eu faço com muita alegria, com muito tesão, com muita, força. E aí você vê o resultado, né? Te traz aquela sensação, ufa, eu estou fazendo, está dando certo. Que bênção. Mas eu fiz algo essa semana e eu fiz muito automático. Essa sou eu. Eu amo impulsionar mulheres. Ver uma mulher voar, eu voo junto, sabe? Isso me traz uma alegria, um contentamento, uma força, sabe? E essa semana eu fiz isso muito no automático. E outra pessoa viu. E essa outra pessoa que viu, que eu não vi que ela viu, ela veio até mim e ela falou assim, eu por vezes já achei que era só um discurso. Mas eu vi na prática você fazendo o que as pessoas falam que você faz. E assim, eu tô impressionada. Eu falei, o quê? E ela falou, você fez isso, isso e isso. E você olhou para uma outra mulher, você impulsionou outra mulher, você viu o belo da outra mulher e você levantou e fez algo por ela. Você não pediu permissão. E eu fiquei assim impactada que, realmente, eu cheguei em casa e comentei, eu fiz tão no automático e a gente sempre é vista, né? Alguém sempre está olhando. E essa pessoa viu, sem saber, mas confirmou algo que ela já ouvia. E para mim foi uma satisfação, uma alegria ouvir. Esse foi o episódio da semana, mas nesses últimos dias eu tenho pensado muito sobre isso, como é satisfatório fazer isso. É porque às vezes a gente vai tão no automático que é de forma natural, de forma leve. Quando eu posso você dizer percebe... que por algum tempo eu queria que as pessoas vissem o quanto isso é importante. Sim. Principalmente para outra mulher, né? Eu acredito na valorização da mulher, como eu acabei de falar, que está sendo uma construção, que isso vai explodir de uma forma muito positiva quando uma entender que precisa proteger a outra. Elas precisam se proteger, se valorizarem e se impulsionarem. Então, por tempos, eu fazia muito esse discurso. Vocês precisam. Eu não sei se eu cansei, mas eu comecei a... Ou foi tão automático e natural que eu parei um pouquinho de cobrar tanto. E foi acontecendo, e foi fluindo. E aí agora as pessoas veem nas próprias atitudes. E eu fui fazendo essa leitura do antes e o depois, esses dias. E aí eu comecei a me emocionar, e aqui agora também, porque eu falei assim, né, as pessoas viram. Ainda que eu não faça o discurso, ou eu fiz tanto que frisou, que aí elas viram agora às vezes no comportamento. Não precisa fazer os discursos, são as ações, né? Isso. E é o que a senhora, desculpa, mas é o que a senhora falou, a gente sempre está sendo visto. Sim. Sempre. Às vezes a gente pensa que precisa, não que não precisa, mas às vezes a gente pensa que precisa do discurso. Sim. Mas o maior discurso é o que a gente faz. Né? É verdade. Às vezes de forma intencional, às vezes não. Às vezes de forma inconsciente. E o que eu fiz naquele dia, nesses dias aí, foi tão automático mesmo. E eu falei, uau, eu sou assim, não tem como mudar a minha essência, porque ouço muito também, você é boba, não precisa fazer isso, você se passa por idiota quando você faz isso, vão passar seu tapete, vão puxar seu tapete. Sabe, não... Fico brava com algumas coisas, fico brava. Somos humanas. Mas é minha essência, não dá para mudar, não vai mudar. E isso é maravilhoso. Muito, muito. E eu acredito que acontece porque eu guardo meu coração. Eu sempre oro pela... A senhora estava falando da oração, eu sempre oro nesse sentido, porque às vezes é melhor a gente passar como inocente, como boba, como idiota, né? Mas eu sempre oro nesse sentido, para Deus não deixar perder a essência. Isso. Porque é essa essência que faz a gente ser o que a gente é, né? Doutora Jane, a senhora falou sobre essa luta, né, da valorização da mulher e tal. E a minha pergunta vai nessa direção.
sobre valorização da mulher, porque muito se fala nesses últimos anos sobre a valorização da mulher, sobre esse valor, esse lugar de valor da mulher. Nos anos 80 e 90, a gente vivia um cenário de objetificação enorme. Em todos os sentidos. Exatamente. E aí, essa briga, essa luta vem vindo de uma tal forma que isso parece que veio mudando esse cenário, veio mudando. Na televisão aberta era demais, quem viveu aquela época sabe disso. Mas a minha pergunta é, a gente chegou no caminho da valorização? De que valorização, de que forma a gente está falando isso? Nossa, são muitas camadas aí nessa pergunta. E aí, você quando trouxe 1980, eu voltei lá. E eu lembrei de algo que... Eu sou de 76. Mas eu lembro que eu olhei para o CPF da minha mãe, o número de CPF da minha mãe é muito parecido com o meu, o início. E aquilo me assustou. Eu falei assim, por que o seu CPF é quase junto com o meu? Ela, porque eu não tinha. Isso eu já tinha uma idade, né? Como não tinha CPF? Não, eu usava do seu pai. Mas como assim? Aí ela foi me explicando, né? E aí me interessei mais pela leitura e história da mulher. Eu tinha 10, 12 anos. Já tinha passado, né? Quase 90 já. Falei, nossa, a mulher não tinha CPF, eu usava do marido. Ela não existia, então. Eu fiquei apavorada. Como que você não existia? Se só passou a existir depois que casou? Jane, por causa disso. Aí comecei a ler, falei, meu Deus, que absurdo. E aí tem a lei do divórcio, que ajudou um pouquinho a fazer essa construção de independência da mulher. 1976, a lei do divórcio. 77. E eu fui entendendo, e aquilo ia me chocando tanto. Então, olhar para isso e olhar para agora, nossa, é muita valorização do ser, da existência do ser. Agora vamos para o feminino, para a mulher. Que tipo de valorização é? Naquela época, objetivação sexual, ideológica nem tanto, feminina piorou, mas domesticada, né? Desvalorizada, mas uma valorização do que ela pode fazer, não do que ela é. E hoje eu vejo uma valorização do que ela é, como ser. Um ser que vive, que fala. Hoje não, né? Hoje, 15 anos para cá, 10 anos, 20 talvez. Pouco tempo, pouco. A valorização do ser, como indivíduo. A virada do século, né? Isso. Bom, do indivíduo, ela existe, ela é. E aí vem as ramificações, as camadas da mulher. Acredito até por isso que não consiga se definir a mulher hoje, que para mim é um absurdo. Mas essas várias camadas da mulher, do que ela faz, do que ela é, do que ela pode, acaba trazendo conceitos subjetivos que nos atrapalham. E aí traz a desvalorização. Então, algumas valorizações para mim são desvalorizações. E outras são necessárias e mais do que necessárias, já deveriam. Até atrasada, como ser único. Isso é um absurdo, né? Hoje eu existo. Mas hoje é 20 anos, 15 anos. Olha quão pouco tempo que eu existo. Se eu sempre existir. Então, falar de valorização da mulher, são várias camadas. A gente tem que ir lá atrás e ir construindo pensamentos. Eu acredito, o que eu faço hoje, por exemplo, que não vou viver tanto o resultado disso. Mas minha neta talvez viva mais o resultado do que eu estou construindo agora. E eu já estou construindo na temática mulher há quase 10 anos. Minha neta tem 7. Então é lá na frente ainda. É o que eu penso, porque eu entendo que essa valorização que a gente chegou hoje ainda não está tão enraizada e necessária e possível de se viver. Mas lá no futuro eu acredito que as gerações futuras vão conseguir viver essa valorização. E nessa valorização aí, e agora a gente está na internet, né? E a internet tem essa coisa de cancelamento e tal, essa coisa toda. Eu vou tentar falar aqui de uma forma a compreender, né? Quem está em casa. Mas assim, a mulher veio se a gente pudesse colocar isso num gráfico, né? Daqui foi
conseguiu essa identidade, né, essa valorização, primeiro como pessoa, depois como ser pensante, consciente de estudar, trabalhar, conseguir seu espaço dentro da sociedade. Isso. E junto veio outras ideias que agora disputam o mesmo espaço que a mulher. Falar disputar é complicado, a palavra disputar aqui, tá? Não é disputar. Mas veio ali no mesmo espaço para tentar também abarcar, porque a gente tinha outras ideias, ou melhor, outras formas dentro da sociedade que também estava excluída. E que veio também lutando por espaço. Né? E a mulher veio aqui, essas outras formas aqui, e agora parece que querem fundir. Isso. E o que a senhora... Dá para fundir? Como é que é essa a tentativa é tanto de se fundir que está dando choque. Mas olha como é lindo ser mulher. É tão lindo que ela é inclusiva. E aí, por causa dessa inclusão que a mulher tem de incluir todo mundo, de cuidar, de abraçar, ser mais amorosa. Talvez? Sim, eu acredito. Pode vir, que eu dou conta, então veio e vai incluindo. E aí nessa de incluir começou, não digo a disputa, mas o choque. O choque tá Tá, aqui. eu te incluo, né? Eu sou mais inclusiva do que você, eu tenho a mente mais aberta, eu sei o que é estar nesse papel de invisibilidade. Agora eu posso te acolher porque agora eu sou visível. Mas aí não precisa pegar o que é meu, né? É assim, eu te aceito, mas por que você quer o que é meu? Que já foi difícil eu conquistar. Já foi difícil, né? Eu estou ainda na construção de adquirir e de ser reconhecida em muitas coisas. Aí eu digo que eu concordo, que eu compreendo a sua luta, mas aí você quer o meu? Aí não dá, né? Então, tá conflitante aí. Por quê? Ela buscou, ela não se definiu totalmente, não entende o seu valor, incluiu outra pauta, podemos dizer, né? Outros direitos, mas aí o conflito porque um quer o outro. Não precisa querer o do outro. Somos todos iguais. Cria o seu que eu te ajudo. Te impulsiono. Te aceito. Mas querer o meu aí fica complicado. Aí não dá. E aí vai ser o choque. Vou sair da polêmica agora, vou deixar você aí, Marlise. Doutora Jane, o que mais te incomoda quando a gente fala sobre o olhar e a realidade da mulher no Brasil? O que me incomoda é a hipocrisia da própria mulher em dizer que acredita na outra e não acredita. Em querer e discursar sobre o poder da mulher e ela não acreditar nesse poder, principalmente se ela olha para outra. Então, o que me deixa muito brava é a hipocrisia de outra mulher em falar que potencializa a outra e ela sabe que ela não faz isso e muitas vezes ela nem quer fazer isso. Isso é feio, é podre, mas é muito real. Infelizmente. Infelizmente é o comum, né? Infelizmente é o comum. Triste. Triste, mas é isso. E eu vou repetir, o dia que uma mulher entender que ela vai voar, que ela vai conquistar, que ela vai ser vista, vai ser valorizada quando ela valorizar outra mulher. Quando ela proteger outra mulher. Na minha temática, isso assim é muito real. Violência doméstica, um ciclo de uma violência doméstica. A mulher, quando sai, ela se enxerga e consegue sair, é difícil, mas quando ela faz isso, ela se potencializa. E o agressor, quando ele sai, ele procura outra vítima. E ele vai encontrar outra vítima. Infelizmente. Agora, se essa mulher que saiu potencializada por uma outra mulher potencializar outra, o ciclo da potência vai se formar, ele não vai conseguir outra vítima. Ele não vai achar outra vítima, porque as mulheres estão se protegendo. As mulheres estão se potencializando. Uma rede de apoio, né, de união. Não é lei que vai proteger. É essa união de proteção uma para com as outras. Até porque, infelizmente, quando a gente fala de lei e direitos, a gente sabe que tem muitas brechas. Né? Muitas. Infelizmente. A lei do Brasil, o judiciário brasileiro, ele vem pós. Ele não vem para prevenir, para coibir. Muito embora a lei Maria da Penha, por exemplo, está lá no texto dela inicial. Ela é uma lei para coibir e prevenir. Não é para proibir, como o Código Penal, por exemplo. Então, ela só vem depois que aconteceu.
A maioria das nossas leis são assim. Penais ou cíveis, vem como punição por algo que já aconteceu. Ela espera acontecer para depois ver. Então, e aí quando acontece, é aquele caso. Então, quando se cria por causa daquele caso, e se tiver outro? Parecido. E aí vem as brechas, né? Sim. Vem as falhas. Porque Sim. foi criado ali rápido, momentaneamente, porque aconteceu alguma coisa. E são leis que são antigas, né? Se a gente for, muitas delas, não generalizando, sim. mas o pensamento hoje já é diferente, né? Lá de trás, para algumas leis que eu falo. Sim. Muitas ainda precisam ser reformadas, repensadas, mas o procedimento, o processo legislativo também é muito lento para isso. Vamos esperar acontecer. Depois a gente faz, depois a gente vê. Verdade. Mas triste. Doutora Jane, falando sobre violência, né? Sobre essa questão da violência, a senhora também não acha que, ou não entende, que talvez, se a gente pegar uma abordagem diferenciada, porque se a gente pegar por outro lado, cada vez mais existe uma mensagem, não sei se subliminar ou bem na superfície, quanto à destruição do núcleo familiar. Dessa conscientização, dessa formação do núcleo familiar. E a partir do momento que a gente começa a dissolver isso, que tipo de homens também vai crescendo? Que tipo de homens vai sendo estruturado para, entendeu? Para se relacionar com mulheres e saber esse valor, para entender também os seus limites, quando a gente começa a dissolver tudo na sociedade. Eu acho que os problemas não vão se avolumando, digamos assim, né? O que vem ocorrendo há décadas? Famílias disfuncionais. Quando algo não funciona, que aí vem a disfuncionalidade, vai dar errado. Então, quando se fala do conservadorismo, vamos conservar papai, mamãe e filhinho. Tinha menos problema. Quando começou a sair do papai, mamãe e filhinho, começou a ser disfuncional, começaram-se os problemas. Então isso é o perfeito? Isso é o correto? Sim e não. Porque também ficar no correto ruim também não é bom. Não é bom, é. Então, tem várias camadas que a gente precisa olhar com muita atenção, com muito cuidado. Mas a própria Lei Maria da Penha tem um dispositivo que era facultativo o homem participar de grupos reflexivos, para ele refletir sobre o seu comportamento. 2021, esse mesmo dispositivo da lei foi alterado, obrigando o homem a participar de grupo reflexivo. Por quê? Nas estatísticas se viu que o homem que participava, a reincidência caía em 98%. Ele não voltava a praticar. Só porque ele foi ouvido e ouviu. Olha só. Ele participou de 12 encontros e não voltou a praticar. Então isso é muito, muito importante. Todo o contexto familiar participar ouvindo e sendo ouvido. Porque o núcleo familiar, independente dele, papai, mamãe, filhinho, ou qualquer outro, disfuncional ou não, cada um ali tem o seu papel que vai fazer inscrições na psique de cada um ali. O que aquela criança vai ouvir? O que aquele homem ouviu? E ele vai replicar. A mulher a mesma coisa. A legislação não tem esse alcance, essa visão. No meu próprio trabalho, eu comecei de forma muito técnica. 1 ano depois, eu já falei, não é a técnica. Não é a lei seca que vai resolver ou trazer algum tipo de resultado positivo. É o ouvir. Eu preciso ouvir essas histórias de cada um. Do filho, do pai, da mãe, do homem, da mulher e da criança. Vamos ouvi-los para ver de onde que vem essa raiz do ódio, da raiva, da falta, da solidão, da agressão. Quando você começa a ouvi-lo, você vai entendendo a raiz e como ela foi formada com as inscrições na psique. E aí você tem que desconstruir tudo isso, ouvindo e falando, e aí a pessoa vai descobrindo o caminho dela e vai se entendendo nesse percurso. Quando ela se entende, ela não faz. Né? Pois é, a lei está lá por último. Quando ela faz toda essa construção, ela entende quem ela é, qual o papel dela na sociedade, qual o papel dela no ciclo, no núcleo familiar. E aí ou ela para
Ou ela melhora. Ela para e fala, peraí, eu tô aqui por isso, então não vou permitir mais. Ah, eu tô aqui por isso, eu preciso mudar. Ela traz a consciência, a responsabilidade dela. Porque dizem que os ciclos se repetem, né? Vão se repetindo. Ou seja, se o cidadão ele não tiver esse discernimento... Gasguei, desculpa. Nada, que isso. Tá bem? Tá. Se o cidadão não tiver esse discernimento dentro dele mesmo, vai se repetir novamente e isso, de certa forma, vai passar para os filhos, né? Sim. Aí eu sou psicanalista, né? Tenho a formação em psicanálise. Não é a verdade absoluta, eu creio na palavra de Deus, mas Freud diz algo que aquilo que você mais rechaça, que você não quer fazer, é aquilo que você vai fazer. Na Bíblia também tem isso, né? Sim. Mas a psicanálise diz, você não quer ser violento. O menino cresce vendo o pai batendo. O menino cresce vendo a mãe apanhando. Ele não quer ser igual, ele fala isso, eu não vou ser, eu não vou fazer. Mas ele só conhece aquilo. E o subconsciente, a gente guarda na nossa memória de forma inconsciente, Sim. né? Por mais que você fala que não queira, meio que vai se repetir nos ciclos. Porque é a única coisa que ele viu, que ele cresceu. Ele sabe que ele é errado, mas é mais forte do que ele não sabe fazer outra coisa. E aí ele vai fazer e depois ele vai se culpar. Sim. Mas ele pode entender, e aí é o caminho terapêutico, de fazer essa desconstrução do caminho. Tem um outro lado, você pode fazer isso, você não é assim, e aí é toda uma E construção. nesse caso, então, um exemplo, quando a mulher ela vai na delegacia, que ela faz a denúncia, isso já teria que ser um trabalho já feito, que não é, né? De procurar o motivo, de procurar ou encaminhar para uma terapia, para algo. E eu sei que tem que ter o querer do homem também, né? Ou vice-versa, da mulher, dos dois. Pela lei, ele é obrigado. É obrigado. Ele é obrigado. Uma vez condenado, respondendo o processo Lei Maria da Penha, Sim. condenado, ele é obrigado a participar de 12 encontros. Então, mas quando ele é condenado, eu digo assim, quando Antes. acontece a situação que a mulher vai lá, porque tem o primeiro relato, depois A tem medida o segundo. protetiva. Isso. Isso não acontece, né? Esses grupos Só reflexivos, depois. não. E aí ninguém vai aí por livre depois já consciência. Aí tô depois já precisando foi, de ajuda, não vai. Porque teria que ser algo que fosse de imediato, né? Sim. Vamos dizer assim. E olha só, esse dispositivo que eu falei é pro homem, Sim, pro pro homem. agressor, depois de condenado. A lei, ela é feminina. Uhum. Ela é lei para nos proteger. Sim. Ela não traz esse amparo para nós. Nenhum. Você vai ser encaminhadas para núcleos de apoio municipais. Cada município tem o seu núcleo. NUDEM, CEAM, CODIM, cada um tem o seu. Ali existem psicólogos, advogadas, mas é um trabalho voluntário, muitas vezes, e ela não é obrigada a fazer. Ela Sim. faz se ela quiser. E eu não estou dizendo que ela tenha que ser, mas um dispositivo de uma lei feminina para as mulheres que impulsionasse isso nelas, seria de muita valia. Por quê? Para o agressor estar fazendo resultado positivo. Sim. Por que para ela não? Se é para ela a lei, se é para proteger ela, por que não incluir ela nesses grupos? Concordo. Então, quando ela vai e pede medida protetiva, ela está confusa. Ela nem quer aquilo. Ela só não quer morrer. Ela vai lá e eu preciso disso porque eu não quero morrer. A consequência disso, quando começa ali, na primeira meia hora, ela já fica apavorada. Ela não sabe como que ela vai voltar para casa. Muitas vezes ele está lá, os pertences dela estão lá, e os filhos? Eu vou fazer o que com os meus filhos? Acho que é a pior parte, né? As primeiras 48 horas ela quer desistir. Ela faz, meia hora depois ela começa a pensar o que eu fiz. Isso quando não tiver terceiros envolvidos falando absurdos. Em 48 horas ela quer desistir. Sem contar o sistema também, que revitimiza ela a todo momento. Aqui em Niterói, Delegacia da Mulher é no último andar. São 57 degraus. São João de Meriti é no terceiro. São Gonçalo é no segundo. É tudo mais difícil. Aí ela alcança tudo isso. Chega lá, ela ouve. O que você fez para ele fazer isso? Ele fez mesmo isso? Ela é colocada em dúvida do que ela está falando. Fora o entorno. Então, fazer essa desconstrução que eu acabei de falar, emocional da psique,
deveria, desde o primeiro momento que ela chega na delegacia, Sim. ser acolhida, ser abraçada, deixar ela chorar. Porque já é difícil ela chegar lá, né? Então deixa ela chorar, deixa ela falar. E a pergunta é uma pergunta só. Me conta o que aconteceu. Ponto. Não é colocar em dúvida. Não é porque... Esse é o primeiro momento que ela se sentindo acolhida, ela vai entender que ela tem emoções. E aí depois é outro caminho fazer ela seguir um caminho terapêutico. Sim. Eu fiz projeto de lei em São Gonçalo e dei opiniões em outros projetos aqui nos 4 municípios sobre esse acolhimento terapêutico nos equipamentos municipais. Mas é uma política pública cara. Para alguns municípios é política pública que não vai trazer um retorno político e financeiro, infelizmente. Mas é o que vai funcionar. Eu faço esse trabalho como sociedade civil. Essa parte terapêutica que funciona. Sim. Só que vai de interesses em interesses, né? E também aí entra outro lado, né? Se você pegar, por exemplo, muitos dos políticos, que a maioria são homens e que vai fazer a lei, muitas das vezes estão envolvidos em algum caso de violência contra a mulher, né? Então a gente ainda tem essa questão ainda, né? Do sistema, né? Quem faz política pública melhor para a mulher é uma mulher. Ponto. Homem sabe fazer, mas a melhor é uma mulher. Não tem como escapar disso. Agora, elas precisam estar lá para isso acontecer. Mulher, né? Mulher. Mulher. Com definição, biologicamente falando, mulher. Ela vai entender outra mulher. Por mais que elas se disputem, se briguem, né? Aquela coisa toda que a gente sabe, infelizmente, dessa fama, mas quem pensa na mulher é a mulher. Né? Uma lâmpada, eu costumo dar esse exemplo um pouco chulo, simples, mas é isso. Você sai na rua, uma rua escura, você tem medo. Você pensa, meu Deus, precisava de uma iluminação aqui. Aquela iluminação que você pensou, nós mulheres, é uma política pública. O homem passa, ele passa. O máximo que ele pode falar, vão levar meu celular ou meu carro. Nós pensamos no quê? Nosso corpo. Alguém pode me tocar, alguém pode me agarrar, alguém pode me abusar, pode me estuprar. Você pensa no seu corpo como ser, como indivíduo, né? Humano, vida. O homem pensa na matéria, patrimônio. Então, uma iluminação ali me tornaria mais segura. É uma política pública. O homem não vai pensar. Verdade. Não vai pensar nisso. Não, e aí eu reforço, né? Não porque ele não é capaz, mas porque ele não sente como nós. É diferente. A sensibilidade. O campo de visão está voltado para lugares nós. Diferentes, né? Eu ouvi um vídeo esses dias aí, uma moça falando que, eu não lembro o nome dela também, que ela falou que lá na guerra, onde está tendo guerra, os soldados são instruídos a entregarem os alimentos às mulheres e não aos homens, porque elas multiplicam os alimentos e alcançam maior número de pessoas. E os homens, eles retêm para eles. Eu fiquei impressionada, eu falei, não é que é verdade. Que a mulher vai com coração, né? O homem já é mais razão. Ele pensa em si, ele vem aqui. E com isso eu não quero demonizar homem, não. Sim. Nós precisamos deles, eu amo os homens, precisamos deles saudáveis, mas é a visão, é o chamado da mulher, o cuidar, o abraçar, o incluir, o pensar em todo mundo de uma forma que não te escravize e nem te pese. Quando ela sabe quem ela sabe até onde ela pode ir também e sabe até onde o outro pode ir. Então, essa visão de política pública para a mulher, só uma mulher vai fazer. E ele estar envolvido, infelizmente, ele também vem de uma construção cultural. E às vezes falou um pouquinho mais alto, às vezes fez o que não devia. E aí isso é meio que... Isso estou falando do Brasil. Isso é apagado. A reputação do homem é intocável. Ele preserva isso a unhas e dentes. A mulher não liga tanto para isso. Você acredita, a senhora, no caso, acredita que nós estamos realmente evoluindo ou muitas coisas é maquiado? Não, nós estamos evoluindo. Acho que a maquiagem ela está derretendo devagarzinho. Só tenta colocar ela de volta e fala, não, tem que evoluir.
Algumas coisas na marra, E eu outras acho que não tanto. os caminhos que vão ficando tortuosos também faz parte da evolução, Sim, né? sim. É bom, né? Que aí a gente acaba... Opa, a gente tem que pensar nisso. Ó, deu errado aqui, então vamos pensar nisso aqui. Na construção dessa evolução. Tá evoluindo, sim, não tá... Eu acredito que algumas pessoas ou grupos querem maquiar. E aí eu vou ter que bater. A igreja se omitiu tanto que eu entendo agora que ela quer maquiar. Sim. Porque ela está com receio, medo, posso dizer, da reputação. Porque ela sabe da omissão que fez, né? Ela quer gerar inclusão. Mas assim, com um discurso que nem ela sabe fazer. Porque ela não construiu esse discurso. Porque ele só excluiu. A Bíblia é um e livro outro espaço de... que eu falo, né? Que você vai ter também muitos casos de violência contra a mulher da própria liderança. Né? Então, aí você vê que eles não vão amparar muitas ideias. Tanto que a igreja deveria ser o lugar... Oh, meu Deus, não, deveria não, que parece que eu estou impondo alguma coisa. Você não está falando de forma generalizada, você está falando de algumas situações. Não, mas eu estou generalizando mesmo, porque nessa questão eu estou generalizando. Porque assim, a igreja deveria ser o lugar aonde tivesse mais projetos, palestras, conscientização a respeito de violência contra a mulher. Deveria ser o ambiente da igreja, porque o evangelho trata disso. O evangelho trata do homem todo. Né? O homem todo, aí agora, né? Enfim, traduzindo tanto para o homem quanto para a mulher. Mas assim, o ser. Sim. E aí a conscientização deveria fazer parte. Deveria ser algo recorrente na igreja. Falar a respeito da violência contra a mulher, o papel do homem, né, o tratado, porque isso deveria ser já de criança, adolescente. É uma inclusão já que ia aprendendo gente, desde esse... Na verdade, isso é em algumas igrejas, por isso que a gente não pode generalizar, que algumas igrejas, isso é incluído na escola dominical, o papel do homem e da mulher. Eu quis dizer generalizar porque eu falo assim... Que papel? Na sociedade. Eu sou papel? Não, mas não, na sociedade não. Eu vou discordar com você, Marisa. A igreja não ensina o papel do homem e da mulher na sociedade. Ensina dentro de casa. É isso que... Ensina dentro da família. Mas eu nunca... Eu tenho 25 anos de convertida. E escuto outras mulheres muito mais antigas no evangelho do que eu. Elas não foram ensinadas no papel delas na sociedade. Na sociedade, não. Ensina dentro de casa, concordo. Dentro de casa, dentro da família. Porque, na dentro verdade, da igreja. A Bíblia é um livro de interpretação. Sim. E muitas das vezes, assim, ensinar o papel da mulher dentro de casa é como uma aceitação. Cada um vai interpretar de uma forma. O que a igreja, no contexto geral, fez com essa interpretação? Trazendo religiosidade e fechando numa bolha. Concordo plenamente. E aí se omitiu. E hoje sofre. E aí quando explode, vamos cuidar de quem? Da reputação da igreja, aí algumas placas, ou do homem. Concordo plenamente. Omissão, desde lá de trás. Falar que em escola bíblica dominical ensinou papel, não ensinou. Ensina o papel que eu falo, assim, quando eu falo, eu não estou falando de forma geral, tipo assim, assim como a igreja, a escola, ela não vai ensinar, ela não tem essa função desse ensinamento, de ensinar como que eu devo agir, sendo homem, sendo mulher, dentro de uma sociedade. Deveria. Tanto dentro da escola quanto dentro da igreja, deveria. Mas na realidade não. Mas um exemplo, a criança que ela vem de uma cultura evangélica, alguns princípios são ensinados. Mesmo que sejam de dentro de casa, são ensinados. A questão que hoje eu acho que a igreja, por ser um livro de interpretação, cada um pega a parte que convém, pega o texto que convém e distorce da forma que quer. Usando para benefício próprio ou dentro da própria bolha. Exatamente. Mas um dia a bolha explode ou alguém quer sair da bolha. E aí vai acontecer o que com essa pessoa? Exatamente. Eu sou da época da educação moral e cívica. Eu também. Sou velho. Não chama a senhora de velha, não. Poxa! E eu amava. Que gafe. Não, tá tudo bem. Eu sou antiga. Vamos dizer assim. Tá tudo bem. Agora... eu sou da época de educação moral e cívica. Quando que na igreja se falou sobre isso? Ensinar o ser cidadão, com responsabilidade social. Nunca. Não ensinou. Você tem que ser um bom marido, um bom filho, um bom pai. E o que é ser bom pai, um bom filho e um bom marido?
Você tem que antes ser um bom homem para a sociedade, para si próprio. Mas a igreja Isso não ensinou. não é falado. Não, Não, é falado sobre nenhum. a questão de casa, realmente, É. concordo. Você votar, o seu papel na sociedade, não roubar, pagar imposto, e outras responsabilidades sociais. E aí ele não cumpre essa, porque ele é um ser espiritual. Se você fala assim, levante a mão quem tem gato aqui. Ele é aquele ser que não, né? Enfim. E aí se cria esse ser perfeito, espiritual, cheio de unção. E aí ele cria a família de margarina, papai, mamãe, filhinho, tudo perfeito. Doutrinas, né? Religiosidade. Interpretações distorcidas. Isso aqui é ser família. Eu ser fiel a essa esposa, ela não trabalhar e viver sendo submissa, fazendo posta mesa para mim, me esperando cheirosa, e os meus filhos... Não que seja errado. Sim, né? vou falar disso daqui a pouco. E os filhos olharem para ele como espelho. Como chefe da família. Então, essa formação que o conservadorismo prega, que eu prego, que eu entendo que tudo vem disso. Ainda que você não queira viver disso, você vem disso. É a Tem base. escape, é a base. Conserva-se isso, porque é a base. O que vem dela você pode incluir, respeitar, compreender, mas modificar a base não tem como. Não dá para mudar. Você pode fazer várias casas, Sim. mas o fundamento tem que ser sempre o mesmo. Vai ser sempre esse, pronto, não tem. Ah, construiu errado, mas construiu. Ah, ele era infiel, ele era isso, mas foi dali. Ah, ela, mas foi dali. Tá toda torta a casa. Mas veio dali. Então, é a base. Então, essa omissão, vou dizer que a igreja se omitiu algumas, e a igreja no contexto geral, tá? Sim. Algumas de forma intencional e consciente, outras nem tanto. A minoria nem tanto. Eu acredito, Jane, que a maioria foi consciente e intencional. Até Não. por conta de outras religiões também, né? Que acabam fazendo essa inclusão e a igreja ficava de fora. Aí, para ser incluída ou ser vista, né? Vamos... Infelizmente. Né? Mas eu vejo assim, a igreja como instituição, né, gente? Vamos ser, Sim. para quem é evangélico aqui vai assistir e aí às vezes vai censurar, pô, você tá falando de igreja? Não, igreja como instituição, não Sim. a igreja Sim, de Cristo, a igreja invisível, isso, não é essa. A igreja como instituição, CNPJ, Isso. O né, templo. ela é masculinizada, Sim. né? Em todo o seu papel de liderança e tal, ela é todo masculino. E ela além de ser todo masculino, ele preserva isso a unhas e dentes. Então, vamos sair um pouquinho disso e ir pro patriarcado, Ai, meu Deus. né? Que é tão, né, massacrado. E eu concordo. Porque o patriarcado tem um discurso machista. De que o homem é o cabeça, é o ser que comanda, em detrimento da mulher. Patriarcado ideológico, social, que nós vemos aí, e construir o nosso judiciário, a própria igreja e tantas outras denominações, ou enfim, foram criados nesse patriarcado doente, de que o homem está lá, detentor de todo saber, de toda beleza, de tudo é ele. Agora, vamos trazer para o nosso contexto espiritual, cristão. Não tem como sair do patriarcado. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá para mim modificar isso. O que se fala? Que na igreja, e aí eu falo da noiva agora, foi se criado de forma errada por causa desse patriarcado. E eu tenho que discordar. Então, para uma menina, por exemplo, a gente falou das mais jovens, quando ela ouve sobre patriarcado ideológico, ela se contradiz e ela se choca com o patriarcado espiritual. E aí ela fica até em conflito com o próprio Deus. Como assim? Eu não posso aceitar Deus Pai. Por quê? Porque essa construção aqui diz que ele é ruim, que ele subestima as mulheres, que ele... Já associa tudo isso. Associa. E aí entra em choque. Então, eu concordo que a gente tem que acabar com o patriarcado.
estrutural, social, ideológico, machista, porque ele foi construído assim. Mas existe o outro, que eu acredito, que eu sou fiel e que é para ele que eu vou, porque eu vim dele. Ele me formou a imagem e semelhança dele, Deus Pai, não posso sair disso. E eu amo estar nisso, não posso como uma obrigação, não me foi imposto. Eu aceitei, eu quis, eu quero estar nesse caminho desse patriarcado espiritual que é lindo, maravilhoso, ser cuidada, ser amada, ser perfeita aos olhos dele, que cuida de mim. É esse. Agora, esse outro patriarcado aqui, que muitas mulheres incentivaram, inclusive, dentro da igreja, colocando que é só o pastor que pode falar, é só o pastor que tem a razão, é só o homem que tem que fazer, trouxeram isso para dentro de casa, eu só faço o que ele quiser. Eu vi um vídeo hoje, um pastor falando, se o seu marido pedir para você se rastejar, rasteje, para ter paz dentro de casa. Olha o patriarcado, esse outro que a gente está falando, isso aqui é um patriarcado totalmente machista, subestimando totalmente a mulher. Se o seu marido te manda rastejar, não, você vai se impor como filha de Deus. Fala assim, aqui não. E muitas das vezes o ciclo dessa mulher é pior ainda, porque para ela sair, porque ela tá ali naquele ciclo fechado, onde que acredita a igreja, nesse patriarcado o convívio, aqui, tudo ali. Então, até ela entender na mente dela que não é assim. Que ela tem voz, que ela tem é um voz, ser. Que ela é um ser, que ela pode se expressar, As minhas, ano passado, eu fiz mais de 50 palestras. O ano passado eu trabalhei muito. E a maioria dessas palestras, foram 42, foram em igrejas. 43, 42. E eu fiquei muito feliz. E muito triste ao mesmo tempo, porque eu me choco a isso. Elas não entendem quem elas são. Elas entendem a mãe, a esposa, a pastora, a líder. Mas a mulher, elas não entendem. Com seus direitos, com as suas vontades, com as suas psiques, enfim. Elas não se veem como mulher. Se eu não me vejo como mulher, eu não me posiciono. E eu sempre trago as mulheres da Bíblia. Todas protagonistas. Exatamente. Todas em guerra. Teve uma que deixou o cara entrar dentro da casa dela e deu uma estacada na testa dele. Olha que coisa linda. Coisa linda. Mas olha que força. Foi e o que Débora, foi... não? Eu esqueci o nome dela. Não foi Débora, não. Não foi Débora, não. Esqueci o nome dela. Essa foi essa que é a juíza, não, na verdade. Ela tem um nome diferente. Daqui a pouco eu lembro. É. Mas o que foi ensinado? Fica em casa, obedece, rasteja, posta a mesa, espera sentada, não precisa trabalhar, não precisa estudar. Uma mulher dessa vai dar um... Não vai. Não vai. Vai presidir uma guerra? Não vai. Por que mudou? O que mudou nesse caminho? Eu quero ser aquela que Deus possa contar. Sim. Né? Com força, com garra, para matar, para fazer o que precisa fazer. Agora não, foi desvirtuando, né? Foi desconfigurando a mulher e trazendo para um feminino frágil e rosa. Qual o conselho que a senhora deixaria para essas mulheres? Porque muitas estão nos assistindo. O nome dela é Jael. Jael, eu ia falar Jade. Jael, isso aí. Não é conselho, é o que eu falei, acabei de falar, 42 palestras. Eu vou e eu quase que chacoalho elas. Né? Acorda, você é uma mulher. Você tem hora que dá vontade, né? Muitas. Você tem noção do que você é? Deus criou você. Você tem noção da força e o poder que você tem? Que você não precisa de um empoderamento ideológico. Você não precisa disso. Né? A Bíblia fala, você tem poder do Espírito Santo. Como que você deixa um ser dizer que você não é nada? Como que você acredita nisso? Aí já começa a colocar a dúvida, né? Agora, vamos entender por que você acredita nisso? Que aí vem a construção emocional da casa que ela cresceu. Uma palavra dessa palavra que essa mulher precisa para ela dar o primeiro start de, opa, calma aí. Não, eu tenho que ler mais, eu tenho que procurar mais informação. É repetitivo isso, porque todo podcast eu falo a mesma coisa. Falta informação. Muito. Porque elas não procuram pela informação. A gente quer os nossos direitos, me incluindo. A gente quer os direitos, mas a gente não procura a informação. Mas não é o direito que vai te salvar. Não é. Não é. Eu acabei de falar. Não é. É você saber quem você é.
Quando você sabe quem você é, automaticamente você vai entender seus direitos. Então, e essas mentes que estão mais bloqueadas, que estão ali pela doutrina, né? Que é a vivência delas. Sim, Elas a construção não procuram. social A delas. doutrina é errada, né? É, Pela errado. doutrina errada, mas assim... Porque quando a gente fala, parece que doutrina é uma coisa ruim, né? Não, depende do tipo da doutrina, Sim, mas sim. o Aquela caso que te a gente tá aprisiona é falando horrorosa. agora, Sim, sim. dessas mulheres que estão sendo aprisionadas, Sim, sim. elas não procuram. Aprenderam, né, E aí, às vezes, é doutrina uma errada. Elas nem palestra sabem dessa, que é violência é uma alguma. fala dessa que dá o destarte nela, e ela Sim, fala assim, sim. calma aí, eu tenho que... Aí é onde ela vai pra internet, que hoje, por incrível que pareça, né, tem os lados bons e os lados ruins, mas abre o campo de visão para muita coisa. Uma vez minha mãe, numa palestra, ela falou assim... Ela ficou me olhando, eu vi o estado de choque da minha mãe. E o que eu fiz agora pela nova lei não pode, né? Pois é. O quê? Meu Deus. Ele tá preocupado. Ai, Eu não tô esqueci. preocupada com isso. Fica Não, tranquilo. mas é eu não porque vou eu ligar. acabei de o interromper 97. ela. Não, vamos mandar. Acabei, eu não vou nem fazer mais podcast. Olha Vamos que denunciar. eu tô com ela de prova aqui comigo. Me senti humilhada e maltratada. A mulher frágil, ela sabe quando ela não vai se preocupar com a fala. Ela vai se impor e vai colocar quem tiver que colocar Eu no acho lugar. que eu sou meio... Eu não sei se... é melhor nem falar isso. Mas, deixa ó, quieto. a minha mãe, ela falou algo pra mim numa palestra, né? Eu fiquei meio incomodada durante a palestra, que eu olhava pra ela, ela tava muito séria, assim, muito fechada. Eu falei, meu, acho que ela não tá gostando. Mas, assim, eu tenho que falar. E eu sei que ia muito de contra muitas coisas que ela foi ensinada. Mas no final da palestra ela falou assim, Jane, tudo que você fala, eu já pensei, Que lindo. mas eu não podia falar. Hoje você pensa e pode falar. E eu espero que a sua neta, bisneta dela, vai poder ouvir, falar e viver. Olha só, Que lindo. a construção, ela entendeu. Ela conseguiu fazer e, inclusive, se abraçar. Eu não podia falar. E tá tudo bem, né? Ela tá ali, tá entendendo. E eu ver a construção que é. Por isso que eu falo, talvez eu não viva. Talvez seja minha neta. E tá tudo bem também. Porque eu tô feliz assim, do jeito que eu tô fazendo. Mas trazer isso para as mulheres, não só impulsionar, que é o que eu amo fazer, mas trazer esse conhecimento que liberta. Por isso do liberte-se. É Sim. para ela. Não é para ela só se libertar do opressor que tá ali. Porque muitas vezes, se não todas, o primeiro opressor é ela própria. Acreditar com nela ela. mesma. De ela não acreditar. Saber que ela tem potencial e saber quem ela é. Eu sou mulher, filha de Deus. Olha o poder que eu tenho. Por que que eu permito um homem me escravizar, me humilhar, me agredir? Vamos entender o porquê? Quando ela entende porquê, ela nem precisa da lei. Ela se posiciona. Sim. Ela dá... Não vou falar isso. Não posso ensinar isso, não. Mas às vezes eu falo, mata aquele ser. Eu quero fazer duas perguntas. Duas perguntas não, uma colocação e uma pergunta pra gente fechar com a nossa área. já? Infelizmente, nossa passa área. muito rápido. Já foi. A primeira é... Como é que foi representar... Ou você ia fazer essa Não, pergunta? pode fazer. Eu já tava aqui pra me fazer. Então faz. Não, pode fazer. Não. Tem Vai, negócio vai, lá no vai, Senado. vai. Eu não posso. Eu tô mandando. Ih, caramba. Como é que foi representar, né, o Rio de Janeiro, né? As mulheres do estado, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, lá na ONU. O que isso significou para a senhora? Ai, foi maravilhoso. A forma como foi conduzida a minha nomeação, integrar a delegação brasileira lá na ONU, em Nova York, foi um sonho pessoal realizado, mas eu não fui como pessoa, Jane, né? Eu entendi o que eu estava levando para lá, uma experiência para o meu currículo de forma profissional também enorme, mas ouvir o que está se fazendo pelas mulheres e poder falar o que você faz, o que o seu estado está fazendo, é de uma experiência que não tem nome. E ao mesmo tempo que é muito bom, também é muito ruim, porque você vê que esse contexto mulher é muito subestimado no mundo. É uma causa muito necessária. Situação da mulher, meninas e mulheres. E esse ano lá foi para falar do sistema de justiça, que eu sou o sistema de justiça. Eu fui como sociedade civil. Mas o que são as meninas e mulheres no sistema de justiça mundial?
que aí eu lamento, mas é uma realidade. O sistema de justiça é só mais uma forma de revitimizar a mulher, de subjugar a mulher. Ela não tem dinheiro para brigar judicialmente com alguém, principalmente se for um homem. Ela não tem capacidade emocional de enfrentar um judiciário construído sobre um patriarcado machista. Essa semana também teve uma decisão de um juiz entendendo e declarando isso, que ele não ia dar um tanto valor de pensão, porque ele entendia que ele estava incentivando a ociosidade dela. O direito é dos filhos dela. O que isso tem a ver com ela? Mas esse é o judiciário. Então, estar lá, falando sobre isso, pessoal, foi maravilhoso, como eu falei, mas é de uma dimensão mundial. Né? Uma arena global, você ouvindo várias mulheres, várias cores, a diversidade humana que é linda, várias línguas falando a mesma coisa. Se potencializando umas às outras. O meu país é assim, como que é no seu? Nossa, eu posso pegar isso do seu, eu posso te dar isso do meu. É uma experiência sensacional e o Brasil, ele hoje é visto como um país muito avançado em situação das mulheres. Precisa avançar muito mais, mas nós somos vistos lá, sim. O Brasil, ele é para todos. Ele é muito inclusivo. Ele está muito inclusivo. Isso é bom e ruim, mas é assim que somos vistos, né? É um país de calor, de amor, né? Que traz todo mundo para si. E tem, depois da Lei Maria da Penha, vai fazer 20 anos em agosto esse ano, ele tem crescido rápido em proteger as mulheres. Se está funcionando é uma outra situação, mas é assim que somos vistos lá, como um país que está avançando muito rápido nessa proteção. E a outra coisa que eu queria falar é que a gente falou lá no começo, né, lá, enfim, sobre a questão da valorização, os anos 80, 90 e tal, e eu lembrei de algo que por exemplo, a mulher sempre brigou pelo mercado de trabalho, né, ou melhor, brigou pelo mercado de trabalho e por essa coisa de ser vista, ter seus direitos garantidos. E aí me faz lembrar que a mulher negra sempre esteve no mercado de trabalho. Pois E ela brigou pelo espaço de direito que muitas das vezes as mulheres brancas quiseram brigar, falando que tinha direito e tal, mas quem sempre esteve lá no mercado de trabalho foi a mulher negra. Sempre, sempre. Colocada, obrigada, ela nunca teve a opção de não querer estar nesse papel. E as que podem ou poderiam dizer não, elas têm dentro delas, que foi uma construção psíquica e social na mulher negra, do receio da escassez. Quem falou disso recentemente foi a atriz Thaís Araújo. Uma mulher negra, de um contexto totalmente diferente da maioria, né? Classe alta, mas ela disse, eu não nego o trabalho, porque eu tenho medo de acabar o trabalho. É uma construção interna da mulher negra, o medo da escassez. Uma mulher que nunca passou pela escassez, mas tá lá. Então, quando falam para mim assim, e é bem polêmico isso que eu vou falar, você deve ao feminismo. Não devo nada para ele, não devo nada. Quando ele começou a lutar por direitos sociais, não foi nem sozinho, ele só pegou o protagonismo do movimento, mas existem os outros movimentos. Eles excluíram, inclusive, o movimento dos negros. Por quê? Não precisava se lutar para trabalhar. Inclusive, elas estavam nas casas, cuidando dos filhos das brancas que queriam esse espaço de trabalho. Eu não gosto também de me colocarem nessas bolhas. Você deve, você é. Não, eu sou o que eu quero ser, o que a Bíblia diz que eu sou, e vou para onde a Bíblia diz que eu possa ir. E ponto. Então, fazer essa fala, esse pensamento, levar as nossas mais novas dentro da igreja a ter toda essa construção reflexiva, cultural, é muito necessário. E aí a gente vai bater de novo na omissão da igreja, que não fez isso na escola bíblica dominical. Não. Sim. E deveria. Sim. Por isso que estamos perdendo tantas jovens, que ficam encantadas com essa ideologia de que você tem o poder. Sim. Que consegue um espaço que na igreja não consegue. Pois é. Não tem. E aí eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei da mesa posta, né? Bom a gente falar sobre isso, né? Nós somos muito além disso.
Eu amo mesa posta. Eu acho lindo. Eu não sei fazer. É o que eu falo, Eu não né? tenho criatividade para isso. Meu marido faz melhor do que eu. E tudo bem. E tudo bem a mulher cristã fazer isso também. Isso Mas que eu ia falar, ela não é que ela não possa fazer, mas... o além, existe o além. Existe o Mas além. o além não foi ensinado. Ela não foi construída com esse além. Com toda a inteligência que nós temos. Fomos colocadas nesse patamar. Você vai até aqui. De servir. Isso. E ok, se você faz essa escolha, se você pode fazer essa escolha. Eu chamo isso de domesticidade. Que é um privilégio. É um privilégio uma mulher hoje poder dizer, não preciso trabalhar, não quero trabalhar. Para não enfrentar o mercado de trabalho, transporte público, trânsito, horário para chegar, horário para sair, salário que não vai dar. Sair de casa é aquele caos. É um privilégio ficar dentro de casa, gente. Emocional do mercado de trabalho. Eu falo até por experiência própria, doutora, porque eu comecei a trabalhar aos 13 e casei aos 17. E quando eu casei, eu estava terminando o meu 2º grau. E eu lembro que assim, eu casei em setembro e terminava em dezembro. E assim, essa questão toda da religiosidade, né, da igreja, enfim, eu simplesmente, que era para me terminar naquele ano, eu não terminei. Eu vivi, o que a gente está conversando aqui é algo que eu vivi durante muitos anos. Não vou trabalhar, ele trabalha e eu faço o meu papel, que é cuidar da casa e dos filhos. Aí depois, né, que o nosso projeto Porque sempre esse foi ter um papel só. que foi te ensinado. Foi o papel que veio na minha criação, dentro da minha doutrina, da igreja e por aí vai. Então, assim, hoje, muitas pessoas que me conheciam lá atrás, olham para mim hoje e falam assim, nossa, é uma mudança radical. E realmente foi, porque eu voltei a estudar depois que eu já tive a minha filha, essa que está aqui nos bastidores. Eu me formei depois de já ter tido a Bia e por aí vai. Foi toda a evolução pós. Mas foi ciclos que eu tive que quebrar e não foi fácil. Desconstruir em si própria, né, do que não foi fácil ensinado. porque eu vi a minha avó a vida inteira. A minha avó falava assim, se ela assistir isso aqui, ela vai falar. Porque minha avó sempre falou assim, não, esse homem é maravilhoso, né? Esse homem Tá é maravilhoso. ruim. Melhor, mas, é ruim sem com ele, pior vai sem ser ele. muito pior. E além, não só dessa fala, que não era nem essa fala que me marcava, mas era o que eu via, todo o processo dela de ser submissa a tudo. Sim, a tudo. É isso a questão. E aí, essa domesticidade, que eu falo que é um privilégio da mulher, e ela não... Algumas não têm nem o privilégio de escolher isso. Eu sempre trabalhei. E quando fui casar, eu não vi outra possibilidade de ficar em casa. E às vezes eu brinco, né? Com meu esposo, eu falo, vou virar madame, não vou trabalhar mais. Ele ri. Ele fala, queridinha, você não aguenta, você não foi construída para isso. E outra, você é uma mulher cara. Eu preciso te prover. Você cumprir a missão de me ajudar nessa missão de te proteger. Então, você precisa me ajudar, você precisa trabalhar. Então, mas né? também não seria um outro lado agora, essa coisa do privilégio de pensar por si mesmo, o privilégio de escolha. Porque senão a gente não pode cair também num lado que parece que tudo é impositivo. Por exemplo, se a mulher, a senhora falou, né? O privilégio de ser doméstica, mas esse é privilégio enquanto autonomia. Sim, você escolhe, Quanto você faz autonomia. acordo isso. Entendeu? Mas e aí, como a gente define quando é autonomia ou não é autonomia? Porque você pega uma militância que fala que não é. Porque se você acha que você está sendo, você não está sendo. Você está sempre sendo influenciado a ser. Então, quando de fato é autônomo? E quando de fato também eu estou saindo de casa porque estou sendo influenciado que o meu lugar não é dentro de casa. Sim, sim. Eu acredito muito que a mulher sempre vai renunciar mais do que o homem. Sempre. Nós fazemos isso, é automático. Somos passivos. Aliás, esse papel de renúncia é dado à igreja e é feminino. Ela é noiva. Então. Uma vez que nós renunciamos, mas isso não pode ser peso. E aí vem a responsabilidade dela para com ela. Eu vou renunciar, ok, mas isso vai me custar quanto? A minha identidade? O meu chamado? Não. Aí tá errado. Aí vai dar ruim. Pode não dar ruim na hora, lá na frente vai dar.
E eu ouço de algumas líderes, mulheres, volte à mesa, volte à casa. Eu falo, gente, que mundo que elas vivem? Como que uma mãe vai voltar para casa? Própria. Então, cada construção, cada contexto é um contexto, cada história é uma história. Porque quando eu falo por experiência própria, que eu falo assim, que realmente é um querer, é uma decisão. Porque eu passei por isso. E quando eu cheguei, e para mudar essa bolha, mudar esse quadro, sair daquele posicionamento, que eu comecei a trabalhar muito cedo, ou seja, eu já sabia o que eu queria. Uhum. E aí quando eu entro num relacionamento, isso muda. Mas aí depois, quando a gente para conversar... Mas foi imposto? Não foi imposto. Mas é foi que se confunde liberdade com autonomia. Foi conversado. Sim. Você, quando casa, nós, quando casamos, nós não perdemos nossa liberdade. Não. Mas entendemos que sim. O que você perdeu ou pode negociar é a sua autonomia. Eu sou uma mulher livre. Sou uma mulher casada e sou livre. Mas eu não sou autônoma. Então, mas ele eu fiz acordo com uma pessoa. Ele enxergou isso, uma frase que a senhora usou, que eu ouvi durante muito tempo e eu ouço até hoje, né? Que ele fala assim, você é uma mulher cara. Não, realmente. Você tem que trabalhar. Tipo, ele demorou para entender, mas quando ele entendeu isso, ele falou, não dá para mim não, filha, vai. Me ajuda, vai, né? Não é você sozinha. Não que fosse assim, nunca me pediu para pagar uma conta de casa, nem nada disso. Mas assim, não, vai. Mas se pedir, seu papel é estar ali. É ajuda, é mútua, é parceria. Né? É acordos que você se faz. Desde que você não perca a sua liberdade. Mas o que foi nos ensinado? Você casou, você não é mais um ser. Existe um ser que vai mandar em você. Você perde a sua liberdade. Não, você é filha de Deus. Livre. Você só não tem autonomia. E a autonomia você vai negociar, vai fazer acordo, vai renunciar e tá tudo bem. Vice-versa, né? Sim, vice-versa. A gente está falando no contexto feminino, sim, mas é para ambos. Só que também não foi ensinado do outro lado. Não foi. Mas a questão da família influencia muito. Eu lembro de uma frase que foi um dia antes do meu casamento. De manhã cedo, na verdade foi no mesmo dia, de manhã cedo, ele foi me buscar, disse que não podia ver a noiva, né? Mas ele foi me buscar para me levar para bater o dia da noiva. E eu fui criada pela minha avó. A minha avó falou para ele assim, olha, vou te dar um conselho, meu filho, que ela sempre gostou muito dele. Essa daqui, você tem que fazer assim, 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 tem que ser na rédea. Porque se você soltar, ela passa por cima de você. Ou seja, eu já saí de dentro de casa com essa palavra. De uma mulher. De uma mulher. Não, você segura o cabresto, meu filho. Porque se você não segurar... Vai acontecer o quê? Entendeu? Vai acontecer o quê? Olha quantas camadas numa fala de uma mulher para uma outra mulher. E já se passaram 20 e poucos anos. Já se passaram... Você vê como é que as coisas marcam? Que já se passaram 20 e poucos anos. E eu lembro disso como se fosse ontem. Sua avó falou. No dia do meu casamento, de manhã cedo. E aí você cria leis, como a última aí, para punir homem. Se a fala também vem de mulher. E não é para punir ninguém, é para educar. Sim. Se a gente usasse as leis, que nós já temos muitas, para prevenir e educar, é melhor do que usar elas para punir, para prender, para proibir, porque não vai proibir. Sim. Se tiver que falar, vai falar. Agora vamos educar. Sim, sim. Porque assim como sua avó fez, querendo educá-lo, a gente pode educar o inverso, né? E voltando à domesticidade, eu acredito nisso, que é um privilégio, e ele pode ser exercido se você faz esse acordo, se você pode, mas você não pode se perder. Não se perca a sua identidade. Ou eu vou me dedicar aos filhos e à minha casa por 10 anos, por 20 anos. Ele vai estudar e eu vou ficar aqui cuidando dos filhos, ok. Mas não deixa de ler. Não deixa de saber quem você é. Não deixa, principalmente, de praticar o evangelho. Um acordo, né, também, né, entre ambos. A gente vê os grandes líderes missionários de intercessão, de oração. Onde estava a esposa deles? Eu esqueci o nome dela. Mas ela alfabetizou os filhos com a Bíblia. Ela praticou o evangelho dentro da casa dela. Susana Wesley. E olha só, praticando domesticidade com identidade, sabendo seu papel e praticando o evangelho. Agora, o que acontece? Ela pratica, usual, né? O normal que não deveria ser. Ela pratica domesticidade, ela não se arruma mais, ela não se vê mais, ela só cozinha, ela não lê um livro. Se anula. Se anula. Ela perde identidade. E aí...
a visão, quem está de fora fala o quê? A religião fez isso com ela. A igreja fez isso com ela. Aí você vai ter todo um movimento que vai trabalhar para fazer com que aquilo ali seja também, né? destacado, né? Até para ir contra mesmo e a aí, igreja. Eu, ou Marilze, vim com essa característica de mulher agora, falar isso para uma mais velha, ela acha um absurdo. Mas você não entende o nosso contexto. Não, a gente entende, mas é possível sair. Porque eu ouço isso nas minhas palestras, né? As mais velhas, elas ficam assim, né? Apavoradas. Aliás, doutora, gente, se a gente parar para analisar, a gente vê que Jesus tirou a mulher desse papel doméstico. Vamos lá, Marta e Maria, né? Exatamente. Maria ouvindo Jesus e Marta fazendo os trabalhos da casa. Falou assim, Jesus, tá aí te ouvindo aí, tem um monte de coisa aqui dentro de casa para fazer. Pois é, né? Mas eu acredito que é característica do feminino o cuidado. Uma vez que você cuida da casa, você está cuidando de todo mundo. Não, sim, mas eu não estou dizendo que Jesus para naquele momento para falar com ela e dizer, olha, Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, tudo bem que tem isso aí, mas... Não é só isso. Não é só isso, entendeu? Tem muito mais, né? Olha, às vezes eu posto que eu estou fazendo uma comida, uma sobremesa, e eu penso, nossa, você cozinha? Eu não tenho dom, não sei, não gosto, mas quando deu o espaço, eu vou e faço. Faz parte de mim, de querer fazer isso também. E elas lá, não dá para imaginar uma mulher como você cuidando da casa. Mas eu cuido da minha casa. Ah, mas você é subjugada a fazer isso? É imposto para você? Não, porque só eu sei cuidar da minha casa do meu jeito. De deixar o conforto para mim, para a minha família. Mas hoje, né, as mulheres hoje não conseguem. Não, você é sobrecarregada. Dividir o equilíbrio. Não sou sobrecarregada. Quando eu não quero fazer, eu não faço. E tá tudo bem. Mas tô vendo que você quer. Doutora Jane, não, é por conta do horário, que a gente já passou bastante. Não parece, a conversa estava tão gostosa que a gente ficaria aqui 2 horas, né? Mas tem pessoas nos aguardando também para a próxima. Então, só por isso mesmo. Pena. Porque é uma pena. Mas vamos fazer outro episódio, porque a gente precisa, que é muita coisa a ser conversada. Sim, bastante. É esclarecedor, é conhecimento. Eu amo fazer isso, eu amo e fico muito feliz quando recebo convite, porque eu entendo que quem me faz o convite entendeu o meu chamado. Sim. E eu falo assim, muito obrigada, senhora, essa pessoa entendeu. E não é sobre mim, não é sobre a Jane Louise ou a doutora Jane Louise, é o que o senhor pediu para mim fazer. Sim. Que eu faço, que há pouco tempo, que eu ainda que questiono, eu tenho visto que eu estou no caminho certo. Eu já conhecia pela internet, né? Mas através da Raquelzinha. Sim, Raquel Vivos Maravilhosos, traga ela. Naquele dia, antes da sua viagem, né? Que teve o projeto do Carnaval, do Bloquinho das Crianças. Eu conheci a senhora pessoalmente, né? Aí eu falei assim, não, ela tem que... Sabe por quê? O que me chamou a atenção, eu já conhecia da rede, mas a simplicidade. Que não parece, né? A simplicidade, isso é tudo. As pessoas falam, você é tão... Eu falei, gente, mas eu gosto. É tudo. A simplicidade, acho que a naturalidade, isso é tudo. Isso é a vida. Né? Assim que Deus Tem me nada formou. mais bonito do que isso, sendo sincera. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada de coração. Desculpa a correria, porque realmente é o horário. A gente tem tempo. Mas... a hora que a senhora falar assim, estou disponível, estou com data na agenda, venha, porque vai ser sempre um enorme prazer recebê-la. Trabalhar com violência doméstica há quase 10 anos é puxar um novelho. Né? Vem muitas camadas, então é infinito os assuntos. Porque a gente vai chegar em criança, a gente vai chegar na família, a gente vai chegar na igreja, a gente vai chegar na política, a gente vai embora. Porque tudo parte da base. E a violência doméstica está na base. Então, uma vez que você fala de violência doméstica, trabalha na temática, vai ramificando para tudo aí. Então, eu estou sim à disposição, a agenda é bem apertadinha, mas se chamar eu venho com muita alegria. Muita alegria mesmo. Estou indo cumprir o meu chamado. Muito obrigada. Quem for assistir a live depois, deixando aquele recadinho de sempre... Não esquece de comentar, de interagir. Tem que se inscrever no canal, tá? Para conseguir comentar. Tô deixando esse recado porque na semana passada perguntaram. E muita gente às vezes assiste depois e pergunta, não tô conseguindo comentar. Gente, tem que se inscrever no canal. E isso até ajuda e reforça também o engajamento do canal, tá bom? Então, um grande
Beijo para todos vocês. O Pode dar compartilhamento de uma live como essa salva vidas. Verdade. Então compartilhe. Alguém precisa ouvir o que nós conversamos hoje aqui. Eu não tenho dúvida. Que maravilhosa. Muito obrigada e à disposição mais uma vez. Obrigado, doutora Um Jeane. beijo. Foi? Bia? Produção?